Aula 3, o nosso título é sobre globalização e transculturalidade. Cultura e identidade, elas formam um par ideal no cenário internacional. Entre elas, o diálogo ocorre tanto no espaço interno do Estado-nação, como além das fronteiras, num fascinante mundo das representações, do imaginário, do simbólico e do identitário, que passam pelas linhas das fraturas das fronteiras. Na teoria de identidades, o discurso do eu emerge para o espaço público, provocando uma redefinição de espaços. O sujeito deixa ser personagem de substância subjacente e passa a ocupar o lugar central, ou seja, a cultura sai da periferia e vem para o centro. E nesse referencial, lutas de legitimação das identidades contemporâneas recebem um cunho ético-político e o valor da democracia e do desenvolvimento e dos direitos identitários, eles são travados nas novas identidades coletivas. E a dimensão social das identidades em torno do eixo ético e o político é amplamente estendida em função do trimônio identidade, mídia, política, sendo que a comunicação e a mídia entram com forte papel social para redefinir os espaços da cidadania, da política democrática e das práticas identitárias. De acordo com essa abordagem, os termos de identidade, comunidade e comunicação são interpretados como vetores dos contornos fluidos e vagos nos horizontes da sociabilidade. Nós estamos falando agora de uma identidade fluida. Quando nós pensarmos em termos de identidade-nação, pensávamos de uma identidade fixa, uma identidade brasileira, uma identidade local, mas agora essas identidades, elas são fluídas, elas escapam das mãos e elas passam de nação para nação, de cultura com mais rapidez. E temos aqui algo para compartilhar também, que dessa forma o termo identidade passa a ter uma dimensão psicológica, sociológica e política. Não é uma identidade simples, é mais agora uma identidade bem complexa. E o espaço público desses três vetores fluidos, experimenta grande transformação e com amplas implicações na dimensão social, cultural e política, considerando que é por meio da comunicação que as culturas se interagem, que os países se comunicam e a cultura e a política se interagem numa dinâmica interação. Cabe, portanto, ressaltar que as identidades contemporâneas possuem essa natureza. Primeiro, elas são fluídas e se movem facilmente tanto no meio intercultural quanto no meio internacional. Segundo, essas identidades possuem voz e se propagam pelos meios de comunicação. É algo que se espalha rapidamente por meio dos processos da globalização, que se encarregou de propagar esta voz das identidades. Uma identidade nacional não é apenas mais uma identidade nacional, é uma identidade transnacional, uma identidade cultural, uma identidade transcultural. E além dessas identidades possuírem voz e de se propagar pelos meios de comunicação, elas são também relacionais. Elas constroem-se e se alteram com base na relação com o outro. Identidades que se modificam a cada dia, baseada nas relações que ela tem com o outro. E também elas são dinâmicas, são bem dinâmicas. São redes sociais de relacionamento nas quais
a identidade de cada um se entrelaça no processo identitário de sociedades e nações que estão em constantemente processo de transformação cultural e social. Uma das grandes contribuições da antropóloga Margaret Mead para a compreensão de identidade é pontuada desta forma: a identidade, ela é obtida pela natureza simbólica da interação que constitui como fundamento da criação do significado e possui uma dimensão discursiva que promove interações com os sujeitos sociais. E pensando nessa identidade, que são identidades sociais contemporâneas, elas encontram-se em conflito no amplo espaço universal, que é o espaço do universal, e também o espaço do particular, e ainda em conflito com o espaço do público e do privado. Ainda outro conflito também, que é o espaço do global e do local. Ainda tem outra zona de conflito, que é o espaço do coletivo e do pessoal. Ainda tem mais outra dimensão de conflito, que é a dimensão do nacional e do regional. Grandes linhas de fratura no debate contemporâneo das identidades acentua a existência de multiplicidade de identidades e, por sua vez, multiplicidades transculturais, multiplicidades de culturas. E dado a esse ambiente global, duas teorias são principais expoentes da nova realidade intercultural. É a teoria do diálogo intercultural, que prescreve como que diferentes povos e identidades se comunicam entre si. E é justamente nesse processo que vem o poder da cultura. Como que a cultura entra em cena? A cultura, essa poderosa cultura que vai transformar essa nova sociedade em um ambiente criador, um ambiente dinâmico. E, por certo, as culturas, como nós estudamos no nosso livro de Antropologia das Relações Internacionais, as culturas são poderosas. Elas são uma combinação perfeita de valores, de crenças, de comportamentos, de hábitos, estilos, símbolos, rituais, incorporados pelas sociedades ao longo do tempo. Povos se comunicam por meio de sua identidade, do idioma, da língua silenciosa, dos gestos, dos hábitos, dos costumes, das práticas e ritos. É a cultura que possibilita que os povos se comuniquem, promove sociabilidades e o bem-estar nas relações interétnicas, nas relações com outros países, com outras culturas e com outros povos. A moldura conceitual da diversidade cultural é baseada na diversidade de identidades existentes no mesmo território. A diversidade permite e partilha a interação de valores. O multiculturalismo difunde a ideia de que aos imigrantes sejam garantidos direitos iguais em todas as esferas da sociedade e está também embutida a ideia de tolerância para com as demais culturas. E por esse motivo as políticas internacionais têm seguido esse parâmetro identitário de diversidade cultural para garantir o direito das culturas minoritárias que vivem na mesma nação, que convivem no mesmo espaço. E nós podemos entender ainda, andando um pouco mais sobre esta globalização e transculturalidade, que o encontro intercultural e as relações entre o eu e o outro são influenciados pelas representações sociais, por estereotipos, por preconceitos, por projeções culturais, por ideologias
e também por discriminação, exclusão da diferença pelo estrangeiro, quer na anulação ou na valorização da identidade do outro e da alteridade, quer ainda no desenvolvimento e no bem-estar ou no sofrimento e doença. O outro, ele poderá ser visto como alguém a tolerar, como um sujeito pleno de um grupo social, como uma fonte social e cultural positiva, como um cidadão com direito à afirmação, à diferença, à participação, ou como ameaça entre o mal e o bem, a fonte do mal, e, consequentemente, um sujeito a excluir, discriminar ou eliminar. E é justamente aí que entra a proposta do nosso debate em torno da transculturalidade e psicopatologia. Porque a sociedade contemporânea, ela caracteriza por um fluxo crescente de bens, produtos e pessoas no contexto de uma globalização que não se limita às mudanças de ordem econômica e política. A experiência de outras culturas começou a ser uma prática frequente em múltiplas formas de contato, através da mobilidade profissional, no turismo de longa ou de curta duração, nas imigrações forçadas e voluntárias, nos exilados políticos ou até mesmo nos refugiados de guerra e os refugiados de pobreza. Essas experiências colocam desafios novos a toda a sociedade, as pessoas em trânsitos e os cidadãos residentes, desafios não só econômicos, políticos, sociais, mas são também desafios de ordem cultural e psíquica, traduzindo-se em questões de saúde, particularmente em questões de saúde mental. A formação avançada em transculturalidade e psicopatologia pretende responder a esses desafios através de uma abordagem interdisciplinar, inovadora. E para entender e enfrentar as questões da transculturalidade e as suas consequências na mente humana, é necessário conhecer melhor o funcionamento da mente e da cognição e a importância da cultura nesse funcionamento, que as ciências da cognição nos ensinam. Será preciso abordar conceitos e teorias de interculturalidade, tal como foram elaborados numa longa tradição nos estudos da cultura. E será útil também conhecer a linguagem e a comunicação em contexto intercultural e os efeitos estruturantes da narração da experiência da cultura. E será essencial também ouvir a sociologia da cultura, a sociologia que olha para o ser humano nesse processo de interculturalidade, de adaptação, e o seu retrato da realidade. E a disciplina também psiquiatria transcultural, ela vai oferecer competências e abordagens clínicas e experiências no campo terapêutico, tendo em vista de questões sociais como de educação, do desenvolvimento e da saúde mental. Essa psiquiatria ou psicologia transcultural, ela vai nos ajudar a compreender os problemas desses grupos sociais, problema dessas pessoas que estão afetadas pelos problemas, pelo convívio da transculturalidade, da multiculturalidade, e que nesse contexto, dentro do mesmo espaço, do mesmo território, essa psicologia transcultural vai nos ajudar a compreender não apenas a transculturalidade, mas as psicopatologias, as doenças sociais, as doenças de um grupo de indivíduos que são vivenciados, doenças mentais, doenças emocionais, doenças de vícios, de usos de droga, de álcool, doenças onde as pessoas se aportam, se agarram a algum fator para justificar o seu sofrimento ou a sua insatisfação, o seu constrangimento ou o seu conflito quando vivendo
dentro de uma outra cultura, num